Pode acender aqui, por favor. Vamos aprender com a Bíblia? Você aceitou Jesus, amém? E você já sabe que agora você passou para o lado de quem? De Jesus. E também você já sabe que agora quem é o teu inimigo, não sabe? Quem é? O quê? Ele é o nosso inimigo? Se ele é o nosso inimigo, nós temos que aprender a lutar contra ele, certo? E de que maneira nós vamos receber essa instrução para lutar e vencer ele? Opa, eu ouvi aí. Através do que? Do conhecimento da palavra. Porque muitos estão perdendo com Deus porque não conhecem o que? A palavra. É igual, irmãos, imagina, mais de 10 anos pastoreando. E aí eu vejo que o ser humano só muda de endereço, de nome, de documento, de família, de nacionalidade. Mas se não abrir o coração para a palavra, é o mesmo. Pode ser rico, pobre, pode ser quem for. É o mesmo. E o inimigo, ele engana, mas engana ardorosamente. E eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra do Senhor, para a gente poder vencê-lo todos os dias da nossa vida. Quando um jogador, ele entra num campo, e aí você vê que para organizar o time, eles colocam, o time é quadrado, o campo é quadrado, né? Ou é redondo? Quadrado. Aí ele põe um nessa ponta, um aqui no meio, outro lá, outro no centro, para poder, o time daqui do meio para lá é outro time, daqui para cá é outro time, para poder lutar, batalhar, para poder fazer gol aqui e vencer, não é assim? Aí tem um monte de gente que eu não entendo de jogo, tem um monte ali no time, daqui para cá tem os seus jogadores e o goleiro, daqui para cá tem os seus e o goleiro. Cada um tem uma função ali, não tem? E cada um ali, por mais que tenha a sua função, joga no intuito de todo o time ganhar. Ou só um ganhar a medalha? Todo o time ganhar, você concorda? O inferno, quando ele se levanta, os demônios, ele se levanta para o inferno vencer, ou ele se levanta e se une para o inferno perder? Quando a igreja se une, qual é o objetivo de Deus unir a igreja? Para o inferno vencer ou perder? E como é que nós vamos saber como age o adversário se a gente não conhece, não medita, não mergulha nas Sagradas Escrituras para a gente receber conhecimento para poder lutar? Porque não tem como ir para uma guerra com estilingue. Você se lembra do apóstolo Alessandro Ghegoruti? Esteve aqui trazendo a palavra, que Deus usou ele. Você vai querer tentar vencer o inimigo com estilingue? O inimigo armado até os dentes, cheio de armas poderosas para fazer o mal, e você vai com estilingue? Você precisa saber. É igual um atleta de boxe, ou sei lá qual tipo de esporte aí, que eles chamam de esporte. Eu acho horrível isso, porque quebra a cara, arranca sangue dos outros. É um esporte que para mim não é esporte. Esporte para mim é uma brincadeira que exercita o corpo, ganha prêmio sem machucar ninguém. Para mim isso é um esporte. Mas esporte que machuca, não é esporte não, isso aí é uma arma do maligno. E aí você vê que ele estuda o jeito que o adversário luta, como é que ele fica com as perninhas atrás. Ele fica só com a esquerda para trás. É sempre para a direita, para frente. Tem outro que é a esquerda para frente e a direita atrás. Estou vendo como é que ele luta. Ele vai estudar toda aquela forma, aquele jeito, aqueles golpes, aquela técnica do adversário, e ele fica treinando o tempo inteiro aquilo. Daqui 6 meses eu vou lutar contra ele. E ele vai lutar, batalhar, treinar, para quando chegar lá, ele perder ou vencer. E se já teve alguma luta que aquele adversário dele perdeu, ele vai assistir. Deixa eu ver qual foi o golpe que pegou ele.
essa eu também sei dar. Deu para entender? Nós precisamos, nós não estamos aqui, irmão, ensinando para vocês lutar com murro, pontapé, xingamento, palavra, não, armas brancas, arma de fogo, não. Nós estamos aqui para você aprender a vencer as astúcias ciladas de Satanás. Se você aprender, você vai vencer. Eu vou dizer na Bíblia aqui. Você se lembra que lá no Velho Testamento, na aliança, nós tivemos ali o primeiro suicídio, não teve? O primeiro ódio, um irmão odiando o outro, não teve? Quem estava por detrás? Deus falou quem estava por detrás. Que foi que Deus falou quem estava por detrás? E falou, cabe você dominar. Viu? É você, Caim, que cabe dominar. Satanás está aí, colocou ira no teu coração. É você que tem que dominar isso. E ele não quis dominar, Satanás venceu e ele acabou matando o irmão dele, Abel. Amém? Aí nós vamos ver na história ali a aliança. Aí nós vamos entrando para a lei. Aí nós vamos ver a Saraí, que se tornou Sara, enganada por Satanás. E pegou a tal da Agar, a serva dela, a criada dela, e deu para o marido deitar com ela e ter o filho da promessa, que não foi da promessa. Porque tem que ser da promessa que Deus deu a promessa, não é que o homem quer, não. Entenderam? Quem foi que enganou ela? Para desacreditar na promessa que Deus tinha dado, que ela ia gerar filho. Você pensa que Satanás brinca? Ele não está para brincadeira não, ele quer enganar até vencer todos os seres humanos. Ele vai tentar enganar. Ele é especialista. Então nós precisamos entender com quem a gente está lidando. Nós fomos chamados para o time de Jesus, para o lado de Jesus. Quem é que vai se levantar contra nós, que se levantou contra o próprio Senhor? É aí que os crentes estão perdendo a luta, a batalha, a vitória. Por quê? Porque se esquece com quem tem que lutar. Então, se o casamento não está indo bem, nós temos que lutar contra o marido. A mulher tem que lutar contra o marido, que não consegue amá-la como deveria. Que nem ontem foi o Dia Internacional das Mulheres. Quem criou? Eu não encontrei na Bíblia. Eu encontrei na Bíblia que é para mim cuidar do vaso fraco todos os dias. Todos os dias, não é só um dia não. Mas como o vaso fraco gosta dessas coisas, a gente vai lá, manda uma mensagem, um elogio, um negócio. Mas que é para cuidar bem é todos os dias. Que adianta só esse dia fazer essa cena bonita e hoje já maltratou. Deu para entender? Deus, ele quer que a gente viva bem todos os dias, porque Deus, ele é perfeito, ele criou tudo muito bom, tudo muito bem, tudo muito certinho. E as coisas estão dando errada para nós, ou para alguns, é porque não está obedecendo a palavra e não está vigiando contra o inimigo. Apocalipse capítulo 12, abre aí. Apocalipse capítulo 12. Acharam, igreja? Pastor, por que não dá certo? Pastor, por que eu não consigo ir até o fim? Pastor, por que eu não consigo viver em paz? Pastor, por que eu não tenho um bom ânimo? Pastor, por que eu não consigo vencer? Pastor, por que eu não consigo isso, aquilo? Pastor, por que todo mundo, menos eu sou o patinho feio da lagoa? Não, é porque você não entendeu com quem que você tem que lutar. Você tem que saber com que arma ele luta para você se armar e vencer ele. E nessa madrugada, 3 horas da manhã, eu chamei vocês para orar. E eu estava buscando no Senhor e Deus falou assim, ó. Você sabe por quê? Que nem hoje, estava ali conversando, o irmão, alinhando a obra aqui, o irmão falou para mim. Pastor, o senhor tem percebido que as pessoas não são mais os mesmos, como antigamente? Faz tempo que eu percebo isso. Aquele temor perdeu, aquele respeito perdeu. Eu não estou falando por mim não, gente. Estou falando por Deus. Que eu não mereço. Quem merece é Jesus. Todo o nosso respeito, nossa reverência, nosso amor, nosso temor, a nossa busca. Então, Jesus, ele merece o nosso amor, a nossa busca, a nossa perseverança, as nossas ajudas na obra dele, porque ele conta comigo, conta com você. E às vezes a gente fica olhando um para o outro
e guerreando contra nós mesmos, e contra Cristo e contra a obra dele. E a obra não vai para frente por culpa nossa mesmo. Então, para de ficar olhando e buscando, procurar defeito no ser humano, porque vai encontrar. Vai encontrar. Você precisa olhar para Cristo e com os olhos de Cristo olhar para o seu semelhante. Aí você vai conseguir amar, mesmo não merecendo. E aí, você não vai perder o prazer de estar aqui no calor, no frio, na enchente, pegando fogo em tudo, como estava uma época aí no interior, pegando fogo em tudo. Só não veio para cá porque aqui já desmatou, virou a selva de pedra, porque se tivesse mato aqui, o fogo que pegou lá ia parar aqui. Ai, ai. Apocalipse 12, acharam? Versículo 9 diz o quê? Para aqui no mundo, tem um ponto e vírgula aí ou é uma vírgula? Uma vírgula. É ponto e vírgula? Ponto e vírgula. Vamos lá. Quem foi precipitado desde o princípio? Satanás. E nunca se firmou aonde? Na verdade. Quando você vê um crente que nunca se firma na verdade, parece quem? É você que está dizendo, está aí na tua Bíblia, está na minha. Quando você vê um crente, eu estou falando nome? Crente pode ser homem, mulher, jovem, ancião. Quando você vê um crente nunca se firmando na verdade, vulnerável o tempo inteiro, uma hora está aqui, uma hora está lá, uma hora está lá, uma hora está cá, uma hora vai para lá, uma hora vem para cá, vai, fica um tempão, depois volta, e nunca se firma, tem alguma coisa errada não, chamado precipitação? E precipitação é procedência de quem? Essa qualidade vem de onde? E nós fomos chamados para servir quem? E como é que a gente vai desfazer as obras dele se a gente pratica as mesmas obras dele? As mesmas armas que ele usa para nos enganar, a gente está usando para combater ele. Vai vencer? A gente só vai vencer o inimigo se a gente usar as armas certas. E as armas certas quem dá é Deus, através da nossa obediência à sua palavra. Irmão, nós só vamos vencer o inimigo quando a gente tirar o pecado das nossas vidas. Vou resumir aqui, ó. Quer vencer Satanás? Tira o pecado. Simples assim. Ah, o senhor fala assim porque para o senhor, né, é fácil, é pastor, é fácil, o senhor não vive no mundo, né, não passa o que a gente passa nas empresas, nos colégios, na faculdade, na família, sua família é uma bênção. Quem dera, oxalá, fosse todos uma bênção. A maioria ainda não. É um ou outro que está firme aí na fé. Os outros diz que tem Jesus, que aceitou Jesus. Mas a gente vê Satanás reinando. Aí você fala, por que o senhor vê? Porque a gente vê pulando carnaval. E está dentro da igreja. E tem cargo eclesiástico dentro da igreja. E pula carnaval. Como é que Jesus está nisso? Jesus estaria dividido entre Cristo e Belial? Então presta atenção na palavra de Deus, que o nosso inimigo, ele foi precipitado, ele é o grande dragão, ele é a antiga serpente, ele é chamado e conhecido por diabo, ele é Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Amém? Satanás está sozinho? Não tem um exército com ele? E estava onde? Estava no céu, irmão. Então ele aprendeu tudo lá, ele sabe muito bem Bíblia, ele conhece toda a Bíblia, e ele sabe quem está vivendo Bíblia aqui e quem não está. É por isso que você está lutando, cansa e não vê a vitória. Por quê? Porque você não tirou ainda o quê? Tira o pecado da tua vida para você ver se você não vence Satanás. Para de andar com Satanás, para de bater papo com Satanás, você vai vencer. Amém? 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Eu quero mostrar para vocês que o diabo não está para brincadeira.
e que ele veio para matar, roubar e destruir. E eu não estou aqui dando ênfase não, viu? Não estou dando crédito para o diabo não. Estou falando aqui que se você lutar com as armas que Jesus te dá, ou seja, se santifica, se purifica, ser fiel às Sagradas Escrituras, essas são as armas que Jesus te dá. Você vai vencer ele com um sopro. Caiu por terra, acabou. Não precisa você ficar a noite toda, Jesus, faz. Não precisa. Só obedecer a palavra de Jesus, você está se revestindo de poder de Deus. E aí o inimigo vai ficar fácil você vencer. Quando ele vir, tá vendo aqui? Tá vendo aqui a H? É bonita? Tu gostou, Abraão? Abraão, pega, Abraão, faz um filho nela, você vai dizer. Arredo o pé, porque eu confio nas promessas do Senhor, que disse que vai me fazer pai de uma grande nação. Deus falou, eu vou esperar no Senhor. É assim. Segunda Coríntios 11. Quisera, meus irmãos, me suportasse um pouco na minha loucura, versículo 1. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, como o zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura. Virgem pura. Ele está nos preparando aqui para nos tornar virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com suas astúcias, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos pensamentos. Meu Deus, eu só pensava estar na igreja. Hoje o meu pensamento é estar em outro lugar, menos a igreja. E para justificar a gente inventa qualquer coisa. Ai, pastor, sabe o que é? Ai, bispo, sabe o que é? Ai, apóstolo, sabe o que é? Sabe Deus, sabe Jesus. Espírito Santo, o Senhor sabe da minha necessidade. Eu preciso me ausentar por conta disso e daquilo outro. Vai morrer, vai deixar tudo aí. Nu nós viemos para esse, e nu nós iremos voltar. O dinheiro responde todas as coisas aqui na terra. Tendo o que comer e o que se vestir, estejais como? E por que a gente não fica contente, fica correndo atrás? E acaba não dando tempo de vir no culto. E justifica que é por causa dessas coisas. Não está indo contra a Bíblia, não? E quem é que está fazendo a gente ir contra a palavra? O que está escrito? E depois é eu que te enganei? É Jesus? É Deus? É o ministério? Não, é você mesmo, dando ouvido a espírito enganador. Então ele fala aqui, temo que assim como a serpente enganou a Eva com suas astúcias, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos. E se aparte da simplicidade que há em Cristo Jesus. Amém? Quem foi que enganou Davi? Quem foi que enganou Davi para olhar na janela e desejar uma mulher casada? Quem foi que enganou o rei Saul para ir querer matar o rei Davi? Satanás colocou na mente de Saul, no coração de Saul, que Davi queria tomar o trono dele, o reino dele, e nada disso. Deus já tinha ungido ele como rei, sim, mas Deus ia esperar o momento certo para ele tomar o assento no trono. O momento que Saul morresse, Davi ia substituir. Mas aí o diabo, que é precipitado, entrou nele e fez ele se precipitar. Então cuidado, você tem um cargo eclesiástico, se precipite. Você que não tem, não se precipite também em ter. Porque às vezes você está fazendo muito mais aí, sentado, voluntariando, de que de pé, e muitas das vezes dão mau exemplo. Gente, a gente precisa aprender a usar as armas que Jesus deu. A gente está aqui numa igreja que não tem ar-condicionado, uma cadeira sem conforto, mas tem uma verdade, mas tem o Espírito Santo, mas tem Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
mas tem garantido a salvação se permanecer assim fiel até o fim. Mas tem a simplicidade, tem o amor, tem as obras da caridade, o amor. Que quem não tem amor não faz obra de caridade não, porque dá um trabalho terrível. É ou não é? Você pensa que é fácil? Você ir buscar, que nem eu fui buscar roupa lá em Perus, lugar longe, né? 6 sacos de roupa. Aí eu fui buscar, né? Amém. Aí eu fui buscar lá longe, eu falei, meu Deus, estou chegando em Campinas. Quando eu cheguei lá, eu falei, uma congregação de frente assim. Eu falei, meu Deus, por que não doou para a congregação fazer? De frente da casa. Precisou eu sair de Guaianazes para buscar lá em Perus. Gastei um tanque de gasolina para buscar. Aí eu falei, por que essas igrejas de frente não fazem? Porque dá trabalho você pegar aquele monte de saco, separar, isso aqui não presta, isso aqui presta, isso aqui não presta, isso aqui presta. Ah, sei! O que foi, irmão? Alergia, ácaro, poeira, mofo. É assim ou não é? Vocês que me ajudam aqui, não é assim? E a gente está aí, esse esforço tremendo para poder separar tudo, deixar tudo separadinho, bonitinho, dobradinho, para dia 15 de março agora, distribuir para o povo de graça. Muitos vêm buscar porque precisa. Outros vêm buscar porque é avarenta para revender aquilo que a gente faz com tanto esforço e com tanto amor. Vai prestar conta para o Senhor. Deus está vendo esse sacrifício que eu fiz, que vocês fazem, que nós fazemos. Deus vai cobrar ou não vai? Quem vem para cá com mais intenções, vai prestar conta para Deus um dia. E aí eu pergunto para você, quem é que engana essas pessoas com os maus pensamentos? Então, igreja, Satanás, ele é astuto, ardiloso, ele quer fazer a gente desacreditar na Bíblia. Deus está pedindo para ser desse jeitinho aqui, ele quer falar de outro jeito. Então eu gostaria que você entendesse e compreendesse que a nossa luta é contra Satanás. E para vencer Satanás, a gente tem que tirar totalmente os pecados da nossa vida. Tem pessoas cristãs que ainda têm pecado na vida, mesmo batizado nas águas. Você quer ver um? Avareza. Não consegue ajudar financeiramente com nada na igreja de Cristo. E que pecado que eu cometi para você não ajudar a igreja de Cristo? Por acaso o seu pastor é estrupador? É prostituto? É mentiroso? É roubador? Ao contrário, a gente se esforça em ser o contrário disso tudo. Então a gente deveria valorizar a igreja que a gente tem, o pastor que a gente tem, e que tem temor de Deus, não tem medo de morrer. Não tem medo, porque quem prega essa palavra não tem medo de morrer. Porque é um ódio que tem da Bíblia terrível. Vai conversar de Jesus para um feminista. Vai conversar de Jesus para um homossexual. Ou uma mulher também. Vai conversar de Jesus para aqueles que odeiam a Bíblia. Quem tem saber, inteligência, está com um anelzão no dedo, doutorado, mestrado, vai falar de Jesus para eles. Para que eu quero Jesus? Eu tenho tudo. É assim que responde para você? Já responderam para mim assim também. Eu falei, olha, você pode ter tudo e amanhã pode não ter nada. Pode vir um câncer e arrancar esse dinheiro, tudo que tu tem. É ou não é? E você gastar com os melhores médicos aí no mundo inteiro e não ficar curado. Mas se você tiver Jesus e Ele quiser te curar, tu não precisa gastar um centavo, Ele te cura. Amém, irmãos? Por isso que eu estou aqui fazendo cumprir essa palavra aqui, ó, versículo 12, diz assim: mas o que eu faço, o farei, para cortar ocasião aos que buscam, a fim de que, naquilo que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos
falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo para, se possível, enganar eu e você. Quer ver um ponto que a gente se engana muito, a gente leva muito na brincadeira isso, e é muito sério. Nós temos pais e mães, certo? Quem não tem mais já foi para o céu ou para o inferno, mas é difícil pregar isso, né? Porque o povo fica com raiva. Ô pastor, o senhor está falando que minha mãe foi para o inferno? Ela aceitou Jesus em vida? Em vida. Aceitou Jesus? Ela vinha para a igreja? Ela se batizou nas águas, nasceu do Espírito, se assentou à mesa para cear mês a mês. Ela era uma santa mulher de Deus, uma esposa fiel, uma mãe fiel, um ser humano incrível, onde passava deixava o bom perfume de Cristo. Está no céu. Mas se não aceitou Jesus, não passou por esses processos espirituais da igreja de Cristo, que é purificação, santificação, revestimento de poder de Deus, comunhão e cumprir a missão, paciência. A Bíblia diz que para o céu do Senhor não foi. E aí fica com raiva porque a gente está pregando a verdade. Aí vem um monte de falsos profetas pregando facilidade. Olha, não importa se você está na fornicação, vem para cá que aqui pode batizar. O importante é que você decidiu se batizar. Pode vir para cá, aqui na igreja não tem isso. Quem é que está barrando você de entrar no céu? É seita. Essas igrejas aí são seitas. Chamaram a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo de seita dos nazarenos, mas era a igreja verdadeira. Vai, se batiza na igreja falsa, que compactua e aprova o teu adultério, a tua fornicação. Vai. Depois, quando Jesus voltar, não diz que o pastor não pregou a verdade. Irmãos, essa palavra é tão séria que se eu pregar do jeito que eu estou pregando devagarinho assim, vocês dormem aí. Mas se eu der uns gritos desse aqui que Jesus dá no meu pé do ouvido de vez em quando eu preciso despertar, aí você fala, meu Deus, o pastor é doido, como é que pode pregar desse jeito? Não estudou não? É ignorante? Não é ignorante não, é indignação de tu ir para o inferno com a Bíblia na mão. Não é maravilha? Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Vem para cá, amado, amada, vem para cá. Aqui você pode se batizar de qualquer jeito. O importante é você querer. A minha Bíblia diz que é crer e for batizado. Você crê? Não importa como você esteja. Essas religiões espalhadas por aí, elas ficam criando impedimento. Olha, tem que estar casado. Olha, não pode estar na fornicação. Não pode estar no adultério. Não pode isso, não pode aquilo. Proibindo os casamentos, proibindo a comunhão, proibindo a entrada de quem crê e ir para o céu. É? João Batista, quando foi batizar lá no rio, o Rio Jordão, ele pregava o quê? A palavra de arrependimento de pecado. Herodes foi batizado por ele? Herodita foi batizado por ele? E por que a gente tem que batizar qualquer um que vem no pecado e não quer largar o pecado? Que eu saiba, o batismo é para arrependimento de pecado. Mas quem gosta do pecado pode continuar no pecado, mas depois não diga que não vai colher a consequência do pecado. Avisado está sendo. Quem quer nos enganar, igreja? Quem foi que enganou Eva? Quem foi que enganou Adão? Quem foi que enganou a esposa de Abraão? Quem foi que também enganou Abraão? Que ele foi na dela, né? E ainda depois até mentiu. Nós somos, ó, meu irmão, hein? Meu irmão, né? Tu é minha irmã por parte de pai, né? Meia irmã.
Porque tu é bonita demais, todo mundo quer. Não é assim? Quando a coisa é bonita demais, todo mundo cobiça? Por que a maioria não cobiça a Bíblia? Que é a coisa mais linda que Deus deixou na terra para o ser humano foi a Bíblia. Por que não cobiça? Eu quero uma Bíblia, eu quero entender Bíblia, eu quero vir para a igreja. Não. Ninguém me impeça. Não. Eu quero entender quem é esse Deus que criou os céus e a terra e que depois amou o mundo de tal maneira e que enviou seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero conhecer esse Deus. Eu quero. É assim. Por que a gente não deseja dessa maneira? Deus não criou nada errado, Ele criou tudo perfeito. É o ser humano que está transtornado. Romano, abre aí. Romano, capítulo 1. Acharam? Romano, capítulo 1. Vou te mostrar que o diabo, Satanás, ele quer enganar, se possível, os eleitos de Deus. Quantos crentes você viu? Nasceu na igreja, aprendeu a tocar, aprendeu a louvar, era uma bênção. Aí hoje aparece na mídia com o corpo de mulher. Hein? Quem foi que enganou ele? Ou era ela e agora aparece com o corpo de homem, todo musculoso. Como é o nome daquilo lá que mostra fazendo? Todo cheio de músculo. Como é que é o nome disso? Fisiculturismo. Olha eu, fisiculturismo. Aí está lá, o fisiculturismo. Era ela. Agora é ele. Umas colchonas que parece essa coluna aqui. É ou não é? Bom dia, irmão. Isso é o quê? Incrível Hulk? Era uma mulher, mas quer ser homem. Romano, capítulo 1, vamos lá. Olha como o diabo quer enganar a igreja. Se possível, os eleitos de Deus. Acharam? Romanos, capítulo 1, para a glória de Deus, versículo 18, diz assim, ó. Porque do céu se manifesta o quê? É do céu, viu? Não é da igreja aqui da terra, não é o pastor, o bispo, o apóstolo, não é do céu. Se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em... Quem é que quer deter a verdade e injustiça? Usando a vida de quem? Do próprio homem, da própria mulher que concorda com a mentira de Satanás, porque ele nunca se firmou na verdade, ele sempre foi precipitado, ele é o pai da mentira. Nós já vimos isso, Evangelho de João 8,44, não é isso? Olha isso aqui, ó. Portanto, o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto do eterno poder, como a sua divindade, se entende, claramente se vê, pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a quem? Não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graça. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e no seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábio, tornando-se o quê? E mudaram, olha o 23, e mudaram. Pode mudar, vocês são loucos mesmo, a Bíblia está falando que são loucos? Pode mudar, eu não vou mudar. E mudar, você vai mudar? E mudaram a glória do Deus invisível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso, também Deus o entregou às concupiscências dos seus corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Deus está chamando o ser humano de imundo? É pesada essa palavra? É pesado, não é? Já imaginou chegar para você, ô Renilson, seu imundo, faça favor aqui. É pesado ou não é? Mas é Deus que está falando. Vamos pegar a escadinha, vamos subir, vamos lá no céu reclamar com Deus, falar para ele retirar essa palavra da Bíblia?
Então presta atenção que Deus está falando que quem desobedece à verdade e obedece à mentira da parte do diabo, Deus considera essas pessoas como imunda, porque estão desonrando os seus próprios corpos. Pois esses, 25, mudaram a verdade de Deus em mentira, e honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. O Criador é bendito eternamente, amém? 26, por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário que a natureza. Qual é a natureza que Deus deu para a mulher? Um corpo feminino, para gostar de um só homem, né? E casar com um só homem, se tornar o seu marido, e ela sua esposa, e ambos se tornar uma só carne. Essa é a natureza divina. O homem gostar de uma mulher e a mulher gostar de um só homem, se casar e viver felizes para sempre no temor ao Senhor. Amém? Mudaram? Mudaram? Estão mudando? Cada vez mais? Você não sabe mais quem é quem. E o pior, frequenta a igreja. Só não é crente, só frequenta. São frequentadores, mas não são cristãos de verdade. Porque o cristão, é por isso que está um escândalo tremendo aí. Rico não quer saber, esses ricos inteligentes aí, que estão no poder, não quer saber de ser crente. Por quê? Por causa de crente que está lá dando mau testemunho, e crente que não está lá e está dando mau testemunho também nas empresas deles. É por isso que está esse escândalo aí, esfriando o amor no coração das pessoas. Às vezes até está com a vontade de buscar esse Deus verdadeiro, mas quando lembra dos escândalos, tem tanta coisa errada no meio dos crentes, vou não. É assim ou não é? E nós estamos impedindo essas almas de se chegar a quem? A Deus. Por quê? Porque a gente não conhece Satanás e as suas armas que ele usa para nos enganar. Quem foi que está enganando essas pessoas aqui na igreja de Roma? Quem foi que enganou essas pessoas na igreja de Roma? Para mudar a verdade em mentira. E desonrar os seus corpos entre si, homem com homem, mulher com mulher, como diz Levítico 18. Hein, igreja? Aí eu pergunto para vocês, não é o Satanás? Se a gente soubesse mais de Bíblia, ele ia enganar a gente com esses pensamentos? Meu filho, que lindo filho, olha que maravilha, nasceu um filho, um homem em casa, glória a Deus. Eita, olha isso, ele tem as mesmas partes que eu. Olha, o peito de homem, peitoral de homem, né? Parte genital de homem, é macho. Que Deus criou, macho e fêmea, não foi isso? Aí a escola e todo o sistema quer corromper a mente dele depois, dizendo que ele não sabe o que ele é. Quando você crescer, você decide o que você quer ser. E ninguém pode intervir, impedir. Pois é. Se depender de mim, eu vou pregar a verdade para essas crianças, para esses jovens, para esses pais, para servir ao Senhor de verdade. Se estão ensinando errado, aqui nós vamos ensinar a verdade. Não está na Bíblia? Não está na palavra? Por isso Deus, aqui ó, por isso Deus os abandonou no 6, as suas paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza. E semelhantemente, também os homens, e olha que as mulheres querem justificar que nós somos cavalo, viu? Os homens são muito cavalo, em vez de ser cavaleiro, são cavalo. Bom, né? Não trata elas bem, não trata com carinho, não trata com amor, não dá presente, não dá blandícia, não respeita, né? Vaso mais frágil, não carrega no colo, né? Aí para ela justificar que eu parti para outro time, porque os homens são tudo cavalo, não sabe tratar mulher bem. Eu sei tratar a minha, mas eu aprendi com a Bíblia. Eu aprendi com a Bíblia, porque antes eu achava que eu tratava bem, enchia ela de joia suíça, relojoaria suíça. Na minha época a famosa era essa. Hoje tem outras, não tem? Aí eu saía aprontando por aí. Quando eu, para enganar a minha esposa, eu passava na relojoaria suíça,
comprava um monte de joia, pergunta para ela. E chegava lá e falava, ó, minha linda, lindona, no outro dia, ô lindona, agora, eu falei, trabalhando, filha, para não faltar joia, você entendeu? E era filho do diabo, mentindo para ela. Quando eu descobri a verdade, eu falei tudo para ela. Aqui, eu estou falando em público aqui, que eu não tenho vergonha de dizer. Falei toda a verdade para ela. E ela me perdoou e me ama. E nós estamos juntos, felizes para sempre. Amém? 27. E semelhantemente também os homens. Aqui não escapa, não é só para a mulher não, os homens aqui. Deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade, uns para com os outros homens, homem com homem, cometendo o quê? Torpeza, e recebendo em si mesmo a recompensa que vinha ao seu erro. É erro? É erro, homem com homem? Na minha época eu era criança, eu ouvia os mais velhos falar, homem com homem vira lobisomem, mulher com mulher vira jacaré. Lembra disso? Era da minha época essas frases aí. Aí a gente vai crescendo, aí depois vai descobrir o que é isso. Meu Jesus, era isso então? Lobisomem e jacaré. Deu para entender? Aí quando a gente entra na igreja verdadeira e ouve o evangelho verdadeiro, a gente fala, eita, quanta coisa errada. Meu Jesus, misericórdia, me perdoe. Não é assim? Só que Satanás, ele quer voltar, fazer você acreditar que a vida que você levava lá era verdadeira e que essa que você leva agora, você perdeu a sua vida. Você não vive mais. Você está perdendo tempo. Você está privado de muitas coisas. Ser cristão, obedecendo a Bíblia, que Deus é esse que proíbe você ser feliz e fazer de tudo? A Bíblia não proíbe você fazer de tudo. Ela orienta. Se você fizer assim, você vai se dar mal. Vai colher o que você está plantando. Ela só orienta, mas ela não proíbe não. Quem disse que a Bíblia proíbe? A Bíblia não proíbe nada. Ela só ensina, orienta, aconselha para o bem. Agora, se a gente quiser ser enganado por Satanás, desobedece a Bíblia. Amém? E como eles não se importaram, 28, de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, aí ó, para fazer coisas que não convém, estando cheio de toda iniquidade. Olha isso aqui, ó: fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbo, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeto natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente os que fazem, mas também se agradam e que aprovam, fazem também. Ou seja, libera para o povo fazer, porque eles também estão fazendo. Essa igreja, não, pastor não permite nada, não pode nada, é porque eu não faço nada. Quando tu encontrar uma igreja que o pastor libera você fazer, é porque ele também faz. Está na Bíblia ou não está? Eu acabei de ler para vocês aí em Romano. Vamos rasgar? Jogar fora? Porque a gente não concorda com as palavras de Deus? Pode rasgar. Pode rasgar. Mas saiba que o teu nome também vai ser rasgado do livro da vida. Então, irmãos, Satanás, ele quer enganar. Ele enganou Judas. Meu Deus, andava com o Senhor, gente. Nós não andamos com o Senhor, andamos por fé. Estou andando por fé com Jesus aqui. Caminhando eu vou para Canaã, por fé. Mas Judas, não só por fé, corpo físico, contato ele teve ali.
abraço do mestre. Ele beijou no rosto do mestre, ele estava ali, mas ele, por causa da avareza, um dos pecados que sepulta a alma do ser humano no inferno, eu preguei aqui para vocês em Romanos capítulo 1. Judas tinha no coração dele, e vendeu a amizade que ele tinha com o Senhor, ele trocou a salvação dele por um prato de lentilha que custou 30 moedas de prata. Assim como Esaú também trocou um prato de lentilha, a primogenitura que ele tinha, o direito das bênçãos de Deus na vida do primogênito, ele vendeu tudo, e era a ordem de Deus, mandamento de Deus. Ele abirrogou, ele ignorou, ele trocou por um prato de lentilha. Você sabe o que significa isso? É que aquela fome que a gente tem para realizar o desejo do nosso coração é tão grande, é mais grande, é maior, é valioso, é poderoso, mais do que o nosso Deus, é nossa Bíblia, a palavra dele, que a gente troca tudo para um momento de prazer, só para saciar a fome. Você não percebe não? A mulher de Potifar tinha um marido exemplar em casa, não tinha? Faltava alguma coisa para aquela rapariga? Falei palavrão? Ela tinha tudo, mas quando chegou um novinho malhado igual eu, ela fez o quê? Cobra. Vou dar o bote, vou meter o veneno nele. Foi ou não foi? Quem foi que enganou Eva? Cobra. Quem quis enganar José? Cobra. Eva deixou, Adão deixou, José não permitiu não. Se você não aprender a lutar, quer ver outra coisa que Satanás está enganando crente? Quem quer aprender diz amém. Chegou o dia de culto, aparece tanta coisa, acontece tanta coisa, que é para você não vir no culto. E você acha que é o quê, hein? Satanás. Quem está por detrás disso aí? Satanás. E tu não já aprendeu como lutar contra isso? Amém. E o que tu tem que fazer? Não é não. Aconteceu algum impedimento. Hoje é dia de culto. Chegou visita em casa. Ou um compromisso. O patrão ligou. Olha, tu tá de folga hoje, mas vou precisar de você aqui. É, patrão, lamento, mas hoje eu tenho um compromisso. Se não vier, tá na rua. Eu confio no Senhor. Deus te abençoe, patrão. Vem cultuar Jesus e adorar Jesus. Vamos ver se você estiver buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, cumprindo a palavra de Deus, eu quero ver quem é maior. Quero ver quem é maior. Agora, a gente é movido pela avareza. Aí a gente fala, hoje é quanto por cento? Hoje eu pago 200%. Trabalhar. Ô irmã Alexandra, domingo senti sua falta no culto, estava doente? Não, pastor, é que houve um imprevisto lá, os funcionários faltou tudo na empresa, e o patrão obrigou praticamente eu trabalhar. E aí eu fui trabalhar. Eu falei, mas não era tua folga? Era, mas se eu não fosse, pastor, sabe como é que é? Hoje está tão difícil de emprego. Ô fé fraca. É ou não é? Gente do céu. Tá um monte de emprego por aí. Então, pastor, arruma para mim. Ó, não sei se ainda está precisando, mas tem uma empresa que está precisando de um homem e uma mulher para trabalhar. Um homem e uma mulher para trabalhar, mas tem que ser crente fiel. Não é entrar lá, ficar aprontando lá não, porque se eu indicar e aprontar lá, e o homem da empresa ligar para mim e falar, pastor, o senhor mandou aqui um servo do céu ou do inferno? Aí eu pego você, bato tua cabeça nessa parede aqui, até o miolo sair pelos ouvidos. Pronto, senhor, põe miolo novo agora. Pronto, aí está a mente boa agora. Como é que está a mente aí? Ah, eu estou pensando só em ir para o céu. Pastor, quando é que vai orar aqui a madrugada? 24 horas de oração em jejum. Eu digo, eita, Jesus transformou a mente minha, colocou cérebro novo. Amém? Gente, pelo amor de Deus, eu tenho até medo de indicar. Porque é tantos crentes falsos no caminho da salvação e da vida eterna. É ou não é?
Você quer ver como o diabo está enganando pastores, líderes? 2 Pedro. 2 Pedro. Acharam? 2 Pedro, capítulo 2. Acharam? E também houve entre o povo o quê? Como entre vós. O que é esse haverá? O que é esse haverá? É futuro. E nós estamos em que momento? Passado, presente ou futuro? Futuro. É no nosso meio mesmo. Ele fala assim, ó. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente, aí Satanás como é que trabalha, ó, encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão, tá? Poucos, muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da... E por avareza farão de vós o quê? Negócios com palavras fingidas, sobre os quais de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormir. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado, aonde? Não, eu quero ouvir bem alto isso aqui. Deus lançou aonde? Quem que ele lançou no inferno? Os anjos que pecaram. Os anjos que pecaram. E olha que os anjos conheciam a Bíblia, hein? Anjo, não conhece a Bíblia? Lado a lado com Deus lá no céu, conhece toda a Bíblia. E pecaram. Se você, eu aconselho você, novamente eu venho aqui, em nome de Jesus, leia a Bíblia, medita na Bíblia, guarda as palavras de Jesus no coração, viva, porque senão Satanás vai te enganar a qualquer momento. Assim como os anjos foram enganados e se tornou Satanás, demônios, e hoje está aqui na terra tentando enganar o ser humano, os anjos foram lançados no inferno, e os entregou o quê? As cadeias da escuridão, ficando reservado para o quê? Para o juízo. Amém? E não perdoou o mundo antigo, mas guardou quem? Que guarde você também. Que guarde sua família também. Que guarde a minha família também. A oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a destruição quem? A cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-a para exemplo aos que vivem mas mesmo com esse exemplo aqui, por que você não larga a impiedade, uma vida ímpia, de pecado, de transgressão, de iniquidade, de avareza, tudo aquilo que a gente aprendeu lá em Romanos capítulo 1, por que você não larga? Por que é difícil? Pastor, é difícil largar isso, está no sangue, está na veia. Pastor, eu me dou bem, eu ganho muito dinheiro com isso, eu ganho a vida com isso. Como é que eu vou largar isso, pai? Eu vou viver de quê? Viver de fé em fé, de glória em glória. Nós vamos encher o céu de glória. Mas se você viver pecando contra os mandamentos do Senhor, aí o inferno vai se encher mesmo. Eu vivo aqui pela fé, 2 anos aqui nesse salão vivendo por fé. Porque não é fácil não, viu? Olhar para aquilo ali e dizer: eita Jesus, não paga nem a conta de água. E agora, pai, fazer o quê? O que eu faço? Entrego o salão, manda esse povo tudo procurar trabalho, vai trabalhar. Ou vai congregar lá em Campinas, ou em Guarulhos, Jaçanã. É o único endereço que tem. O que eu faço, Senhor? Aí Deus não faz nada não, só ora. Ora e prega a minha palavra, que os que são meus vai manter. Se preocupe não, que eu vou separar um dia. Vou separar um dia. Aí eu pergunto para você: tudo que eu estou lendo na Bíblia que está acontecendo nas igrejas não está? E quem é que está lá? Não só na vida do menor, está na vida do grandão lá. Amém? E aí eu pergunto para você: a gente vai esperar o quê? Acontecer com a gente também?
Vamos nos unir em oração e jejum? Quem é que fala para você assim, não jejua não, você passa mal? Quem é que fala assim, não lê a Bíblia, você já leu ontem? Não lê não, que eu quero que você não conheça mesmo, que fica fácil eu te vencer. Tem coisa que eu estou meditando aqui, aí Deus salta os meus olhos assim, falando, meu Deus, que tremendo. Aí eu começo a anotar tudo. Aí o telefone toca, eu nem ligo. Ó, quando termino de anotar, para mim não perder tudo que Deus me deu, aí eu vou ver quem é. Aí eu vejo, não tem nenhum número cadastrado. Eu falo, silenciar o telefone, que agora eu estou com Jesus aqui. Quando termina tudo, eu digo, obrigado, Senhor. Eu vou orar, agradecer a Deus pelas revelações do céu. Aí eu agradeço. Aí agora, por hoje, glória a Deus. Aí eu vou pegar o celular, ver o que tem para resolver. Aí eu faço. E tem gente que não. Está lendo a Bíblia, aqui mesmo na igreja. Quando eu falo aqui, eu estou falando na igreja no geral, no mundo todo. Está dentro da igreja com a Bíblia na mão, lendo. Ou às vezes, eu já ensinei vocês param de ficar com essa tecnologia na igreja. Minha Bíblia é online, é digital, é celular. Aí aparece uma mensagem aqui, acabaram de sacar 5 mil da tua conta. E o pastor pregando, e o diabo roubando a palavra aí, nesse momento. Eu duvido que aqui vai aparecer algum trote para me roubar a minha atenção em Jesus Cristo. Parece trote aqui? Só se você quiser, o diabo enfia um trote no teu zóio aí. Mas aqui é a verdade que liberta. Está encerrado, irmãos. Glória a Deus por esta palavra. Louvado seja o Senhor por esse momento. Eu quero apresentar